Olá, amados! Mais um dia do nosso propósito. Hoje, então, dia 18 do propósito. Leremos, então, o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Só para lembrar, já estamos fazendo aqui também, quase, um milagre da multiplicação. Já foram, então, escolhidas 3 pessoas que vão receber a Bíblia. A primeira, então, é a Aline, de Vargem Grande Paulista. Muito obrigado por você estar acompanhando os vídeos, você é uma querida. A segunda Bíblia, então, foi dada para Vilma, de Santa Rosa do Viterbo. Ó, como nós estamos alcançando bastante pessoas. Também uma querida, muito obrigado também por estar assistindo aqui os vídeos. Compartilhe. E a terceira, então, foi para Letícia, uma querida, uma fofa. Ela mora em Cotia, então essas são as pessoas que já foram contempladas com uma Bíblia novinha. Ainda tem mais uma. Se você também precisa de uma Bíblia, gostaria de ganhar, gostaria de ser presenteado com uma Bíblia, coloca aí nos comentários, tá? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pelo YouTube. Manda uma mensagem e fala que você gostaria de ser presenteado com uma Bíblia e aí ela vai ser sua. Tudo bem? Vamos dar início? Jesus hoje vai nos ensinar coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Tenho certeza que vai entrar no seu coração. Vem comigo? Opa. Capítulo 18, Evangelho de Lucas. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Então aqui Jesus está nos dizendo claramente, ele está fazendo uma comparação, que se um juiz desonesto, corrupto, ainda assim é capaz de fazer um bem para uma viúva, imagina Deus, que é justo, que é piedoso, que é pai, ama os seus filhos. Será que ele também não faria o bem para o seu próprio povo que pede por justiça? Então, o que ele está dizendo? Para que as pessoas não percam a fé nem a persistência, que continuem orando com perseverança, pedindo a Deus, que Deus escuta, Deus é fiel e Deus vai ajudar. A gente só não pode perder a fé nem a paciência e achar que Deus não está ouvindo. Deus ouve sim, Deus ouve, se mantenha aí em persistência, né? Seja uma pessoa perseverante na oração, que Deus com certeza, Deus é generoso, Deus é bondoso, Ele vai ouvir a sua oração. Está tudo nos planos de Deus, tudo no tempo dEle. Fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas.
Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então aqui novamente Jesus reforça a mensagem de que devemos ser sinceros em nossas orações, né? A gente tem que estar diante da presença de Deus completamente desnudos, sem máscaras. Deus enxerga o coração, Deus enxerga a intenção. Pessoas que se acham sem pecados, só por pensar isso já estão pecando. Então nós nunca estamos livres do pecado, nós temos que reconhecer nossas falhas, nós temos que nos humilhar, nós temos que pedir perdão para Deus, que cometemos atos errôneos a todo momento, a todo instante, seja em pensamento, seja no nosso egoísmo, seja, nas nossas falhas de caráter. Então nós como cristãos, nós temos o quê? Nós temos que tentar ao máximo reduzir isso, né? Amor ao próximo, perdão, compaixão, leitura da Bíblia, da palavra, né? Sempre na presença de Deus, mas ainda assim falhamos e temos que reconhecer essa falha. Nós temos que lembrar em uma passagem da Bíblia que nos conta a história de Davi, que falam que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi não era perfeito, muito pelo contrário, Davi tinha muitos pecados. Mas o que fazia então Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem completamente transparente na presença de Deus. Quando ele estava chateado, ele estava chateado. Quando ele estava triste, quando ele estava bravo, quando ele se sentia humilhado, quando ele se sentia feliz, ele era transparente, ele se derramava diante de Deus. E isso é muito importante. Deus quer essa intimidade. Pode ver que nos Salmos tem horas que ele fala contra os inimigos, que ele pede para Deus matar os inimigos. Ele está sendo verdadeiro. Então nós temos que ser verdadeiros com Deus. Não adianta a gente tentar camuflar, a gente, se sentir chateado, se sentir com raiva de alguém e nas nossas orações parecer que está tudo bem. Deus enxerga dentro da gente, não tem como esconder. Assim como as nossas alegrias também devem transparecer, né, nas orações, assim como as nossas vitórias, né, as vitórias que Deus também nos dá, a gente também deve dar testemunhas e conversas durante as orações. Então tudo isso, nós temos que ser transparentes e verdadeiros diante de Deus, principalmente nas nossas orações. Isso faz com que Deus se aproxime da gente. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Deus aqui, ele fala, além da pureza, além da inocência da criança, ele está falando aqui também de como a criança confia em seus pais. Ele está falando de confiança. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos ter certeza em Deus e certeza dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, assim como as crianças têm total confiança em seus pais. Quem aqui já reparou como que a criança dorme no colo do pai ou da mãe com aquela tranquilidade, com aquela certeza, com aquela confiança? Então é nesse sentido aqui de confiar em Deus,
né? De você, sabe assim, acreditar nos propósitos que Ele tem, de estar sempre louvando, sempre agradecendo. É com essa certeza que nós temos aí que acreditar e confiar em Deus, como uma criança confia nos seus pais. O moço rico. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Aqui Jesus comenta sobre o rapaz rico porque ele declara que ele está seguindo todos os ensinamentos aqui que foram passados para ele. Mas quando Jesus pede para que ele se desprenda do dinheiro, da ganância, da avareza, ele não consegue. Então Jesus aqui compreendeu que na verdade ele não ama Deus com tanta força como ele ama o dinheiro, as facilidades, a comodidade que ele tem. Ele não foi capaz de se desfazer disso para seguir a Deus. Então Deus não estava em primeiro lugar na vida dele, né? Então Jesus vê com muita tristeza isso. Por quê? Porque os ricos, as pessoas que são mais abastadas, elas veem o dinheiro em primeiro lugar e mesmo tendo possibilidade para ajudar outras pessoas, eles não ajudam. Então isso faz com que o castigo deles, né, diante aí do reino de Deus seja maior. Então quando eles estiverem na presença de Deus, Deus vai ver isso também, que eles tinham condições para ajudar pessoas e não ajudaram. Então o dinheiro não foi uma coisa boa para eles, né? Tem pessoas que têm dinheiro e com isso conseguem ajudar pessoas. Agora tem pessoas que a ganância não deixa, só querem tudo para elas, né? Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Então, mesmo aqui, até para os discípulos, né, o enviado de Deus viria para governar. E nessa proposta, então, eles imaginavam que Jesus seria aclamado rei, que libertaria eles da opressão de Roma. Por quê? Porque o rei Davi, né, havia conquistado muitos reinos, Salomão. Então eles achavam que a pessoa que os profetas sempre, né, falavam que viria salvar o povo, viesse exatamente isso, viria salvar o povo dessa forma, como rei, para governar, para guiar exércitos. E na verdade Jesus veio para salvar almas, né? O propósito dele era diferente, ele veio trazer salvação para as pessoas.
E ele tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito de passar realmente por todo esse processo do julgamento, da crucificação, para poder nos salvar dos nossos pecados. Então, era todo um propósito ali que estava sendo cumprido, né? E isso aqui, então, escapou dos discípulos. Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Então aqui também novamente fala sobre a persistência. Mesmo que pessoas falem para você: você não vai conseguir, não vai ter jeito, para de sonhar com isso, né? Então assim, muitas pessoas tentaram desanimar que o cego, mas ele conhecia Jesus, ele sabia do que Jesus era capaz. Então, aqui está falando, você conhece Jesus, você conhece esse Deus poderoso, Deus do impossível. Então não desanime, faça que nem esse cego fez, grite mais alto, louve mais alto, ore mais vezes, persevere. Então, sabe assim, que o seu milagre vai acontecer, Jesus vai te ouvir, né? Deus é bom o tempo todo, sabe assim, e temos que sempre confiar. Às vezes a resposta para os nossos pedidos pode ser não, e até esse não tem um propósito diante de Deus, e mesmo diante de um não, nós temos que continuar orando e glorificando, porque nós não sabemos, mas Deus sabe de tudo. Tudo tem um propósito debaixo das asas dele, e nós temos que confiar, que nem a criança confia no Pai. Então que possamos confiar, que possamos ter um coração puro, que confie em Deus mesmo na adversidade, mesmo quando esperávamos um sim e veio um não. Então que possamos crer, que possamos acreditar que aquilo ali se fez o bem para que Deus possa agir nas nossas vidas. Então que a gente consiga viver aí confiando, perseverando em Deus, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. O Natal já está chegando, o nosso propósito também aí passou rapidinho, já estamos aí na última semana aí do propósito, dos 24 dias. Muito obrigado por você continuar aqui comigo. Curtam, compartilhem essa mensagem, que possamos levar o Evangelho a mais pessoas. Conto com vocês nesse projeto. Muito obrigado. Até mais.